Não vou me diminuir aqui, longe de mim, mas só para explicar para os irmãos que eu não sou um grande pregador. Eu digo isso, irmãos, porque Deus, Ele usa grandes pregadores, mas Ele está à espera e à procura de um coração voluntário. Amém. Então que você nessa noite não tenha medo, não tenha vergonha. Se talvez alguém te convidar, te chamar para algo na casa do Senhor, não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor só precisa de um coração voluntário para que a obra dele seja feita, para que aquilo que ele colocou no coração seja cumprido. Amém? Eu vou louvar o Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, eu creio. Os cativos oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está a chamar. O Espírito de Deus
Eu me levanto nessa noite no nome santo do Senhor para dizer para você que é possível, para dizer para você que Deus pode. Meu querido, nessa noite, eu não sei se eu estou falando para 2 pessoas, eu não sei se Deus me deu essa oportunidade nessa noite para falar com 4 pessoas ou com uma pessoa, mas eu quero dizer para você que Deus pode. Deus pode. Não sou eu quem posso. Deus pode. Deus pode. Abra tua Bíblia em Atos, no capítulo 3. Nós vamos falar de milagres nessa noite. Nós vamos falar de cura nessa noite. Nós vamos falar de mover do Espírito Santo nessa noite. Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias pegavam ele e o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Olha só, moço, eu não tenho prata nem ouro, não tenho nem um centavo no bolso, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Podemos assentar nessa noite. Irmão, quantas vezes você e eu talvez estivéssemos em uma situação que nós tivéssemos o desejo e a vontade de dizer para alguém: filho, levanta e anda. Eu não sei você, mas eu já passei por uma situação dessa, de talvez olhar para uma pessoa numa situação tão difícil e o coração se compadecer e ter vontade de orar por aquela pessoa e falar: Deus, te leva dessa situação. Repete comigo uma coisa: crente para ver milagre tem que andar com Deus. Crente para operar milagre tem que andar com Deus. Irmãos, e não tem outro segredo, não existe outra fórmula. Nós somos servos do Altíssimo e nós não temos outra escolha. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Não há outra escolha para nós, para servos que um dia foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não há outra escolha. Eu e você precisamos crer que é possível, que a transformação, que Deus cura, que Ele opera o milagre. Mas para isso, eu volto um pouquinho na história para mostrar como Jesus ensinou os seus discípulos. Como foi, pastor, aquele trabalho de preparar os seus discípulos para um momento, preparar os seus discípulos para operar milagres, para operar maravilhas. Em João, no capítulo 1, a partir do verso 35, a Bíblia diz, meu subtítulo aqui diz o seguinte: os primeiros apóstolos de Jesus. Aí a palavra começa a contar que Jesus foi ali, escolheu um, que Jesus foi lá e escolheu outro, que Jesus foi lá e chamou Simão Pedro, foi lá e chamou Mateus, foi lá e chamou Felipe,
E eu fiquei pensando, Senhor, mas o que tinham esses homens? Qual a característica desses homens? Por que o Senhor chamou esses homens? Por que o Senhor escolheu esses homens? E aí, irmão, para o meu espanto, e talvez para o seu espanto, esses homens não tinham nada de tão interessante assim. Esses homens eram como eu e você. Esses homens eram trabalhadores. A maior parte deles, diz a Bíblia, trabalhava pescando, era pescador. Mateus, aqui a Bíblia diferencia um pouco. Mateus era um funcionário público, ele cobrava impostos. E eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor viu nesses homens? E talvez hoje eu possa olhar para mim e falar assim, Senhor, o que o Senhor viu em mim? Um homem fraco, pecador, falho. O que o Senhor viu em mim, Deus, que te agradasse e que fizesse com que o Senhor me escolhesse para participar dessa grande obra? E eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, se você está aqui dentro, se você entrou por essa porta nessa noite, é porque o Senhor também te escolheu. Ele também te escolheu para uma grande obra. Às vezes nós não entendemos qual é a obra que cada um de nós vai ter que fazer, mas isso é preciso de caminhar com Deus, é preciso andar com Deus para entender qual é a obra. Os discípulos, os apóstolos precisavam caminhar com Deus para entender o que era o trabalho deles, o que eles precisavam fazer. E Jesus, ele tinha pressa para ensinar esses apóstolos. Jesus tinha pressa para que eles entendessem logo o motivo pelo qual ele veio até essa terra. E a Bíblia diz que Jesus não perdia tempo, pastores. Jesus não perdia tempo. A Bíblia conta que ele saía de um lugar e ia para o outro. Ele descia do barco numa região e entrava no barco e ia para outra região. E aí Jesus pegou essa turminha dele, para ensiná-los. Esses pequenos aprendizes, eu imagino que eles ficavam ao redor de Jesus só observando. O que esse homem vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? Qual que é essa situação aqui? O que ele vai fazer? Irmãos, eu te garanto que seguir a Jesus é viver uma vida de aventura. Uma aventura após a outra. É viver milagre após milagre. É viver transformação após transformação. Porque se eu não estou vendo isso, meu Deus, alguma coisa precisa mudar. Eu preciso ver. E a Bíblia diz que depois de ter escolhido os seus apóstolos, o Senhor pegou aquela turminha e foi a campo. Jesus, um grande professor, foi ensiná-los. Eles entraram no barco e aí chegaram numa região, e logo de cara, quando Jesus desce do barco, vem um homem louco de lá, todo louco. A Bíblia diz que ele era endemoniado, ele vivia dormindo na sepultura, todo sujo, rasgado. E já vi aquele homem para cima deles. Eu imagino esses discípulos, meu Deus, o que é isso? Irmãos, pensem vocês, aqueles homens, eles não tinham experiência nenhuma com o reino de Deus. Eles não tinham experiência nenhuma com as coisas de Deus. Jesus chamou e falou, vem comigo. Eles, vou com o Senhor sim. Mas e aí, fazer o que, Jesus? Vocês observam, anda atrás de mim, só observa, que vocês vão ver. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, esse demoniado foi para cima e já gritando, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu não sei qual foi a reação dos apóstolos naquele momento. Eu não sei o que eles pensaram. Ixi, agora, hein? O que Jesus vai fazer com esse homem? Esse homem é um louco, esse homem vive perdido por aí. Esse homem vive sujo, maltrapilho. Todo mundo conhece esse homem pela cidade. Será que Jesus vai conseguir fazer alguma coisa por esse homem aí? Irmãos, não sei o que passava pela cabeça desses apóstolos, mas eles estavam numa busca de conhecimento. A Bíblia diz que
Quando viu Jesus ao longe, ele correu, adorou Jesus e clamou com grande voz, aquele demoniado: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Isso era o diabo dizendo para Jesus. E aí Jesus teve ali uma conversa com ele, expulsou aqueles demônios da vida daquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem foi liberto. E aquele homem foi para os céus e contou o testemunho do que Jesus tinha feito. Opa, primeira experiência desses apóstolos com Jesus. Primeira experiência, meu Deus. Nós vamos ter trabalho com esse Jesus, hein? Olha o que esse homem fez aqui. E aí eles entraram no barco e seguiram para uma outra região. E aí eu penso assim, né, alguns deles poderiam pensar assim: agora, qual que vai ser a próxima experiência? Era um trabalho de campo, irmão. Quem estuda aqui sabe. Você aprende na teoria algumas coisas, mas na prática lá o negócio não é tão simples não. Na hora de botar a mão na massa, na hora de visitar a pessoa que está pedindo uma oração porque está terrível lá na casa dele, na hora que alguém liga e fala: ô irmão, vem aqui, fulano está endemoniado, me ajuda. E aí? Era a prática. Era a prática. Eles precisavam ter a prática com Jesus. Viver, andar com Jesus. Repete de novo comigo: só vê milagre. Só vê milagre quem anda com Jesus. quem anda com Jesus. Não tem outro jeito. De novo eles entraram no barco, com aquela situação resolvida, foram para outra banda perto do mar. E aí a multidão ajuntou. E aí chegou um cara naquela época que tinha muito dinheiro, era um cara bem de vida, um dos principais lá da sinagoga. Se jogou aos pés de Jesus e falou: Senhor, a minha filha está muito mal de saúde, Jesus. Vem comigo, vai lá em casa comigo, coloca suas mãos sobre ela, que eu sei que ela vai ficar boa. Irmãos, talvez os aprendizes, os apóstolos naquele momento, tivessem pensado assim: poxa, ele já libertou um endemoniado. Orar por uma criança que está passando mal, tranquilo, isso aí ele vai tirar de letra. Isso aí vai ser tranquilo. Vamos lá então. E aí a Bíblia diz que Jesus virou para Jairo e falou: beleza, vamos lá. E só que é aquela coisa, irmãos, quando você entra para o trabalho, entra para a seara, você não sabe o que vai acontecer. Podem vir surpresas. Nada está tão controlado nas tuas mãos. A única certeza que você tem é que Jesus estará contigo. Amém. A única certeza que você tem é que Jesus vai operar. Não é você. E aí no meio do caminho, quando Jesus seguia para casa daquele homem para orar pela filha dele que estava muito mal de saúde, no meio do caminho, diz que era uma multidão muito grande que estava acompanhando a Jesus. Uma mulher que sofria de um mal, ela tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos. E essa mulher tocou nas vestes de Jesus no meio do caminho. A Bíblia diz que Jesus parou e sentiu que alguém tinha tocado nele. E já falou para os discípulos: olha, alguém me tocou, senti que saiu virtude de mim. É isso mesmo. E aí eu imagino aqueles apóstolos ali, irmãos, aprendendo. Aleluia. Aprendendo. Meu Deus, o que é isso? Esse homem sentiu alguém tocar nele no meio desse monte de gente. Como assim? Irmãos, e olha, só anotando. Eles não estavam anotando, né, papelzinho. Mas eles estavam aqui, ó, só anotando cada detalhe, cada passo, cada milagre de Jesus, cada conversa do Salvador, cada fala do Mestre, cada piscada que o Mestre dava, cada olhada que o Mestre fazia. Eles iam observando aquilo tudo. Só sei, irmãos, que no meio dessa história o diálogo foi longe. Jesus com essa mulher que me tocou, eu senti que saiu virtude de mim. Essa mulher falou: sou eu, Senhor. Jesus foi lá e curou essa mulher ficou curada. E demorou essa história. E aí daqui a pouco vem a notícia: Jairo, não precisa incomodar mais Jesus não, a sua filha morreu. Pensa, irmão, ouvir isso. Pensa ouvir uma notícia dessa. Jairo, olha, não deu tempo, atrasou demais aí, sua filha morreu. E aí, irmãos, eu penso de novo, olhando para aqueles aprendizes lá, olhando para aquela turminha que estava aprendendo a seguir Jesus. E aí eles devem ter olhado e falado assim: meu Deus, e agora? Como é que esse homem vai resolver isso?
Como é que Jesus vai resolver isso? A menina morreu. Irmãos, talvez eles não tivessem nem essa percepção. Talvez eles tivessem parado ali, esperado o que Jesus ia dizer, e Jesus disse: calma aí, meu querido. Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus disse assim: olha, não tema, crê somente. Eu estou indo para sua casa, Jairo. Eu estou indo para lá, Jairo. E a Bíblia diz que Jesus seguiu para a casa de Jairo e não deixou outras pessoas entrarem ali naquele quarto da menina. Só deixou Pedro, Tiago e João. Eu destaquei aqui Pedro e João, porque lá na frente a gente vai ver Pedro e João. Deixou que esses dois entrassem, e Tiago. A Bíblia diz que lá naquele momento, quando Jesus chegou ali para orar por aquela criança, as pessoas riram dele. Irmãos, eu fico pensando hoje. Pensa hoje. A gente às vezes leva a história tão para trás e cria tanto mistério, tanta... Mas não, pensa hoje um velório acontecendo nessa rua aqui. E aí uma pessoa vem lá e chega aqui e fala: irmão Tiago, a minha filha morreu, vamos lá orar para minha filha, ela vai viver de novo. Irmãos, era isso que estava acontecendo naquele momento. Quem é que podia levantar um defunto do caixão naquele momento? Jesus. E Jesus, quem era esse homem que podia chegar naquele lugar e fazer uma criança que estava morta reviver? Irmãos, quem era esse? E a Bíblia diz que ele foi até aquele lugar, que ele entrou naquele quarto. Ele disse para aquela menina: menina, levanta. E a Bíblia diz que aquela menina levantou. Ele disse: deixa eu comer para ela. E as pessoas daquele lugar ficaram maravilhadas. Quantas experiências com Deus, quantas experiências com esse Deus. Esses apóstolos, esses aprendizes estavam ali ouvindo, aprendendo detalhe por detalhe. E aí eu digo para você, irmãos, quando a gente entra numa empresa e passa um tempo de experiência, o teste, o treinamento, o que acontece? Efetiva, né? Às vezes tem empresa que a pessoa fica do seu lado ali, olha, 30 dias com você, ou 3 meses, te ensinando, você com a camisetinha treinamento. Mas passou esse tempo, meu querido, vai lá e faz sozinho. Passou esse tempo, a experiência, agora você já sabe, vá trabalhar, vá fazer. Mas, meu querido, muitas vezes nós nos compadecemos, nós temos muita dó, muita compaixão, mas a cura não vem. Às vezes o milagre não vem. E aí eu queria dizer para você um outro detalhe. Um estudante de medicina, ele pode ser um excelente estudante, ele pode ser um excelente profissional, mas enquanto ele é estudante, ele só é um estudante. Para ele ser um médico e poder receitar, curar as pessoas, trabalhar, ele precisa de um diploma, de um atestado. E eu digo para você nessa noite, com toda a convicção de Deus, nós só vamos conseguir operar milagres e maravilhas, nós só vamos conseguir operar curas quando nós tivermos o nosso diploma na mão. E sabe que diploma é esse? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Quando você tiver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, meu querido, você está selado, você está autorizado a usar o nome do Rei dos Reis sobre toda e qualquer situação. Porque Jesus, quando chamou esses homens, ele diz: eu estou dando poder para vocês. Vocês não vão sair daí desprovidos de nada, não. Eu estou dando poder para vocês. Vocês vão orar e a enfermidade vai sair. Vocês vão orar e o diabo vai bater em retirada. Vocês vão operar milagres. Jesus nos deu o poder de fazer as maravilhas acontecerem. Mas por que às vezes não acontece?
Porque eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso do atestado do reino dos céus na minha vida. Aqueles discípulos até então aprenderam com Jesus muitas coisas. Eles viram muitos milagres acontecerem, mas ainda a Bíblia diz que eles não tinham recebido o poder e o Espírito Santo sobre a vida deles. E aí acontecem todas aquelas coisas. Jesus é morto, Jesus é crucificado, Jesus fica numa cruz, depois seu corpo vai para o sepulcro. A Bíblia diz que ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele apareceu para esses e disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do céu eu revista vocês do poder do Espírito Santo. Meu Deus, aí, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É revestido do Espírito Santo. E daqui a pouco diz que vem um vento impetuoso naquele lugar, e todos foram cheios da presença do Espírito Santo. E eles começaram a sentir algo diferente, e eles começaram a sentir algo novo, e eles começaram a sentir: meu Deus, agora eu posso, agora eu posso, agora eu posso. Aleluia, aleluia. E aí, quando eu vou para o texto que nós lemos, eu vejo dois discípulos, dois apóstolos, que estiveram lá quando Jesus libertou aquele demoniado, pastor. Eu vejo dois apóstolos entrando no templo, e a minha Bíblia diz que eles viram um coxo no chão. Eu não sei se eles passaram e depois voltaram e pensaram: poxa, peraí, não, tem um negócio diferente de mim aqui. Eu recebi o Espírito Santo, eu recebi autorização para curar, eu recebi autorização para operar milagre. Peraí. E a Bíblia diz que lá na casa de Jairo, Jesus falou assim: ó, entra só Pedro e João e Tiago, só esses três. E era justamente Pedro e João que estavam subindo naquele templo lá na hora nona para orar, e viram aquele homem no chão. Talvez Pedro cutucou João e falou assim: João, peraí, meu filho, calma, o homem está ali, o coxo no chão. João e Jesus operou aquele milagre. Você lembra quando a gente entrou no barco? Talvez não disse para você: lembra quando a gente chegou naquele lugar? Aquele homem estava todo sujo, todo rasgado, aquele homem que vivia no sepulcro, se alimentando de lixo. E Jesus disse uma palavra, o espírito ruim saiu da vida daquele homem, e ele foi curado, libertado. João, meu filho, você lembra quando nós estávamos caminhando, apareceu um homem que queria curar a filha dele? Jesus demorou, porque apareceu aquela outra mulher, e aquela mulher estava com fluxo de sangue. Jesus curou aquela mulher também, mas demorou, a menina morreu, João. E João, eu achava que Jesus não ia fazer mais nada, mas Jesus sarou a filha daquela mulher. Ele ressuscitou aquela menina que estava morta. Talvez João tenha olhado para Pedro e disse: mas Pedro, nós estamos sozinhos, Jesus não está aqui, Pedro. Quantas vezes, irmão, você talvez se sente sozinho? Quantas vezes você se sente sozinho para orar pela sua família? Quantas vezes você se tem força para interceder por uma situação? Às vezes você esquece: ah, mas Jesus não está aqui. Ô Pedro, Jesus já foi. Quantas vezes, irmãos, nós não temos força para interceder, para orar, para liberar uma palavra de cura naquele momento, para liberar uma palavra de milagre no momento em que precisa ocorrer um milagre? Pedro falou assim: meu filho, ele não está aqui, mas ele nos deu autoridade. E eu estou sentindo arder no meu coração aqui, eu estou sentindo arder aqui no meu coração. E esse coxo, a história dele vai ser escrita nessa noite. A história desse coxo vai ser reescrita nessa noite, ó. Você não está entendendo o poder, meu filho. Talvez ele pensou isso. E a Bíblia diz que eles fitaram os olhos naquele homem.
Talvez, pastor, aquele homem nunca tinha olhado para o olho de alguém. Talvez aquele homem tinha de cabeça baixa, era um coxo, era um mendigo. Talvez ninguém nunca tivesse falado para ele assim: filho, olha nos meus olhos. A Bíblia diz que Pedro disse assim: olha, filho, olha para nós. Aí você vai ver o mistério também, irmãos. Olha para nós, meu filho. Veja em nós o poder de Deus. Veja em nós a autoridade de Deus. Veja em nós a cura. Veja em nós o poder do Altíssimo. Olha para nós dois aqui, meu filho. Talvez você esteja sentado aí olhando para essa porta. A Bíblia diz que era uma porta formosa, porque era uma porta que brilhava, era uma porta de ouro. Talvez ele estava acostumado a olhar para o brilho daquela porta, mas nesse dia ele olhou para um brilho muito maior. Ele olhou para um brilho muito maior. Olha para nós, meu querido. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, porque eu não estou vendo mais segurar dentro de mim, não. Aleluia. Olha para mim, olha para nós. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Imagine você, um coxo que vivesse na porta dessa igreja desde que nasceu, pedindo esmola. E aí um dia esses homens, vocês estão aqui cultuando. É isso que aconteceu. Vocês estão aqui louvando a Deus, cultuando. Daqui a pouco esse homem chega. Esse homem aparece com aquele coxo pulando. Aquele coxo pulando dando glória a Deus. Aquele coxo pulando dando glória a Deus. Exaltando o nome do Senhor. E a igreja louvava a Deus. E a igreja ficava maravilhada. A igreja ficou maravilhada, porque eles sabiam que aquele homem não andava. Aquele homem não andava, era um coxo. O poder do Espírito Santo. Não o poder que havia nas mãos ou na palavra de Pedro e de João, mas o poder que estava no nome que eles carregavam. O poder que estava no nome, a autoridade que estava no nome. Talvez a doença chegou, não é para judiar de você ou da sua família, não. Às vezes é porque Deus precisa mostrar para alguém que Ele vive na sua vida. Talvez a dificuldade chegou e você não entende. Não é porque Ele está te massacrando, não. Não é porque você está em pecado, não. Às vezes é porque Ele precisa que alguém, o seu vizinho, o seu parente, ele precisa mostrar para alguém que está no seu círculo o Deus que você serve. Aleluia! 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 E a minha Bíblia diz em Atos 2:43: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os aprendizes, aqueles que começaram a andar com Jesus sem saber nada do reino, aqueles que começaram a andar com Jesus sem entender muito bem, mas a Bíblia diz que depois de terem toda a autoridade que vinha do céu, eles operaram vários milagres e prodígios. Fique de pé nessa noite. E aí, irmãos, o poder que eu estou sentindo nessa noite
de louvor, suba aqui, por favor. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite, talvez dizendo, olha, hoje é o último dia. Eu não vou mais. Eu não estou aguentando mais. Mas o Senhor está dizendo para você, tem jeito sim. E você está no lugar dos milagres nessa noite. Irmãos, Jesus ele vai operar milagre nesse lugar. Você só precisa se chegar. Faça como aquele coxo, pelo amor de Deus. Fique próximo. Fique perto. Eu não sei se você trouxe alguma foto, alguma roupa, se você trouxe alguma coisa para simbolizar ali o seu parente, aquela pessoa que você quer que ocorra um milagre. O altar nessa noite está aberto. Eu gostaria de te convidar, se você quiser depositar esses objetos aqui no altar, eu vou convidar nessa noite os nossos intercessores, nossos obreiros, diáconos, para orar por você. Porque, meu querido e minha querida, quando Jesus te dá autoridade, o milagre precisa acontecer. A cura precisa acontecer. Anda com Deus. Anda com Deus. E você vai ver o milagre. Anda com Deus que você vai ver o mistério. Anda com Deus que você vai ver coxo andar, cego ver. Aleluia.